todos uma boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Seja bem-vinda, irmã Simone. Bem-vinda, irmã Tawane. Bem-vinda, missionária Nete, lá de Itabuna, né, irmã Daiane? A nossa irmã Nete, seja muito bem-vinda. A pastora Adriana também está lá. Pastora Adriana, sejam todos bem-vindos. Pastor Gilberto, a nossa prima Florzinha, seja muito bem-vinda. Florzinha que está lá na Itália, seja muito bem-vinda nessa noite para adorar o Senhor juntamente conosco, para ouvir aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Nosso irmão Elson, seja muito bem-vindo. Irmãos, essa noite o Senhor colocou uma palavra ao meu coração e essa palavra tem ardido no meu coração durante toda a semana. E hoje coube, da vontade de Deus, da parte de Deus, que essa palavra fosse dividida com os irmãos. A própria palavra de Deus nos ensina a compartilhar. E eu creio firmemente que quando Deus ele fala ao nosso coração, é porque ele tem propósito. Pastor José Maria, que está aí conosco, irmão Alex, mãe Tamara, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. A nossa irmã Tawane, que está lá em Francisco de Moraes, irmão Reginaldo, que bênção, Prudente de Moraes, Prudente de Moraes, lá na região de Sete Lagoas. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus em Cristo possa estar derramando bênção sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Marcos 9, versículo 14. Quero estar compartilhando com os irmãos alguns versículos. O versículo 14 diz: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo, versículo 15, toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com ele? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amados, quando nós lemos esse texto, nós temos a impressão de que há uma contradição. Porque ao mesmo tempo que o pai daquele menino diz: eu creio, Senhor, ele imediatamente diz: ajuda na minha incredulidade. É muito fácil nós crermos quando tudo está bem, quando as coisas estão tudo dando certo, tudo fluindo. É muito fácil nós crermos quando as coisas estão indo tudo do jeito que a gente planejou. É muito fácil a gente crer, amados, que tudo vai dar certo quando a gente está vendo as possibilidades, quando a gente está vendo que as coisas estão fluindo da maneira que a gente espera. Parece algo errado aquele homem dizer: eu creio,
ajuda na minha incredulidade. Mas durante essa semana eu estava meditando nessa palavra. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele já tinha passado por situações que haviam deixado ele devastado, porque aquela criança, quando o mestre pergunta a ele desde quando isso acontece, ele diz, desde a infância. Aquele já era um menino, já era um rapazinho. Aquele homem já havia passado por outras situações. Aquele homem já havia passado pelas mãos dos discípulos. Aquele homem já havia enfrentado os olhares dos fariseus. Eu imagino que os vizinhos daquele homem já olhavam torto para aquela criança quando viam, porque os ataques eram apavorantes. A Bíblia vai dizer que o homem responde para Jesus, olha, Senhor, esse espírito já jogou ele no fogo, muitas vezes quer jogar ele na água. Esse espírito quer destruir a vida desse menino. E quem era Jesus para aquele homem? Era mais um. Era o fio de esperança que ele tinha. Jesus não estava com uma coroa resplandecente de glória. Jesus, amados, quando ele pisava no chão, não ia saindo faísca de fogo. Quando ele operava os seus milagres, ninguém via chamas, ninguém via estrondo, ninguém via alardes, muito pelo contrário. Nós vemos várias vezes onde Jesus operou o milagre e falou, não conte para ninguém. Ele não queria ser reconhecido por uma glória humana, por um alarde humano. Ele queria que as pessoas reconhecessem Deus nele. É verdade. E a fama de Jesus chegou até aquele homem. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem trouxe aquele menino até os seus discípulos. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E então chega Jesus para mudar o curso da história. Acontece que quando Jesus chegou para mudar o curso da história, amados, aquele homem já estava desfalecido. Oh, Deus. As coisas já não estavam dando bem para aquele homem. As coisas não estavam fluindo como aquele homem esperava. E a Bíblia, amados, está cheia de exemplos de situações em que Deus agiu quando tudo parecia perdido. Eu estava meditando em um exemplo. Paulo, ele estava sendo levado, preso, ele pediu que ele queria ser julgado em Roma e ele decidiu que ia, o Senhor falou que aquilo era a vontade dele. Paulo entrou em um barco, estava indo e a palavra do Senhor diz que quando Paulo estava no barco com aqueles presos, com aqueles soldados, indo em direção ao seu destino, a Bíblia vai dizer que se levantou uma grande tempestade. O mar se levantou com um vento contrário. O mar se levantou, obrigada, com um vento muito forte. E a Bíblia diz que o vento era tão forte que jogava o barco para um lado, para o outro, e todos começaram a temer porque o barco estava sendo despedaçado. Irmãos, e sabe o que Deus disse para Paulo? Não temas. O barco vai ser despedaçado, o barco vai vir a pique, mas eu garanto que nem um só desse barco vai perecer. Irmãos, agora imagine isso, sabe por quê? Porque Paulo chegou para o capitão daquele navio e repetiu exatamente isso. Não temas, o barco vai vir a pique, o barco vai se despedaçar, mas eu garanto, Deus estava dizendo, eu garanto que nem um só vai perecer. Agora me diz, amado, se é fácil crer em uma situação dessa, você dentro do barco, vento de todo lado, as ondas se levantando e Deus ainda garante que o barco vai quebrar, que o barco vai afundar. E aí fica difícil crer que ninguém vai perecer. Mas a última palavra quem dá é o Senhor.
Deus, ele não precisa de possibilidades para trabalhar. Deus, ele não precisa de circunstâncias favoráveis para trabalhar. Eu quero te dizer nessa noite, não importa se você está em um leito de hospital ou em estado terminal, não importa se você foi diagnosticado com um câncer, não importa se o médico diz que o seu coração está por um fiozinho, por uma linha, não importa se as pessoas estão dizendo que o seu casamento não tem mais jeito, porque todo mundo está vendo que não tem mais jeito, não importa qual seja a situação, o Senhor Jesus é especialista em mudar o curso da história. O Senhor Jesus é especialista em mudar o curso da história. Mas tem um quesito: você precisa crer. Aí você pode dizer, mas irmã, então por que aquele homem disse, eu creio e ajuda na minha incredulidade? Porque aquele homem, diante do Senhor, ele estava dizendo, Senhor, eu quero crer, mas está difícil. Senhor, o Senhor agora é a minha última porção de esperança e eu não aguento mais ser decepcionado. Eu não aguento ser decepcionado mais uma vez, porque estava vendo mais um homem na sua frente. Ele não estava vendo o Deus que Jesus era. Ele não estava vendo o Deus soberano, infinito, imortal. Ele só estava vendo mais um homem na sua frente. E naquele seu fiozinho de esperança, ele estava dizendo, Senhor, eu não aguento mais nenhuma decepção. Eu não aguento mais essa situação. Eu quero crer, Senhor. Mas olha a situação pela qual eu já tenho passado. E talvez nessa noite você esteja dessa forma também. As coisas não estão fluindo do jeito que você quer. As coisas não aconteceram até agora da forma que você achou que deveria acontecer. Muita coisa deu errada. Muita coisa você viu sendo desmoronada. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus chegou perguntando, por que é que vocês estão assim? O porquê desse alvoroço? O porquê desse desespero? Dessa barulheira toda? O Senhor Jesus chegou chegando para dizer que Ele é a última palavra na sua vida. Ele é o ponto final dessa história. E depois desse ponto final não adianta Satanás querer colocar mais uma vírgula, mais um ponto de segmento, mais uma interrogação. Não, porque Jesus quando chega, ele chega para decidir. Como diz o hino, ele vem aí e vem é para decidir. Não importa se o seu caso está perdido, ele é superior a todas as coisas. A palavra vai dizer que Jesus chega para aquele homem e diz, se você pode crer. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, se você pode crer, se você pode crer, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deus pode mudar nessa noite o teu cativeiro. Deus pode mudar nessa noite o curso da sua história. Deus pode quebrar nessa noite toda maldição que está estabelecida na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção. Deus é o Deus que pode entrar hoje na sua casa e mudar o curso dessa história. Deus é o Deus de coisas impossíveis. O possível eu e você podemos fazer. Eu posso tomar um remédio para dor de cabeça. Eu posso me submeter a uma quimioterapia. Mas a palavra final que determina a cura vem da parte do Senhor. Vem da parte do Senhor. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que a Ele todas as coisas se submetem.
Tem muita gente por aí achando que manda em alguma coisa, que determina alguma coisa, que pode alguma coisa, mas quem pode tudo é o Senhor. Diante dele, diante da presença dele, todas as coisas se submetem. Aleluia. Ele é soberano a todas as coisas. E eu quero nessa noite profetizar. Se você pode crer, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Nessa noite, em nome de Jesus, ainda que a sua fé esteja fragilizada, ore ao Senhor com sinceridade nessa noite. Ore ao Senhor como aquele homem orou: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu preciso de força nessa noite para me levantar. Eu preciso de força nessa noite para me reerguer. Eu preciso de força nessa noite para erguer a minha mão como meu último pedido de socorro, de ajuda. Se você puder crer só mais um pouquinho nessa noite, o Senhor entra nessa causa que aos seus olhos parece perdida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Existe, irmãos, a determinação, a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. E a vontade absoluta de Deus, a vontade absoluta de Deus, nós não podemos mudar. Mas existe coisas onde está a vontade permissiva do Senhor. Aleluia. Deus permite para nos moldar. Deus permite para que nós nos acheguemos mais perto dele. Deus permite para que nós nos tornemos pessoas melhor. Deus permite para que nós valorizemos mais tudo aquilo que a gente tem e não tem dado valor. Deus permite. E através do momento em que nós entendemos isso e entregamos toda a primazia da nossa vida, entregamos, irmãos, as nossas limitações, deixamos que as barreiras sejam rompidas, esquecemos, irmãos, de que nós não somos maior que o Senhor, e existem momentos em que é necessário, em que nós nos rasguemos diante dele, mostremos a ele toda a nossa fragilidade, como aquele homem fez. Aquele homem se expôs e disse: Senhor, olha aqui, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais. Olha, Senhor, eu quero crer, mas está difícil. Então, Senhor, ajuda na minha incredulidade. A palavra do Senhor nos vai dizer que Jó, o nosso pai da fé, o nosso exemplo de fé. Sim, mas houve momentos em que Jó, ele se arrependeu até de ter nascido, porque ele era humano. Ele olhava para ele e dizia: que situação é essa? Que situação é essa que eu estou vivendo? Ainda que a palavra diga que ele não murmurou, que ele não blasfemou contra Deus, mas ele, nas suas limitações, na sua humanidade, ele olhava e não tinha mais força. Mas, querido, em um último suspiro, em um último resquício de força, como aquele homem diante de Jesus, Jó ergueu a sua mão e disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. A palavra Redentor representa alguém que paga a dívida de outro, alguém que resgata o outro do cativeiro através de um valor, alguém que tira o outro de uma situação porque ele tem condições de tirar o outro daquela situação. E Jó reconheceu naquele momento que o Redentor dele estava vivo, que o Redentor dele poderia fazer alguma coisa pela vida dele. E a palavra do Senhor vai dizer, amados, que Jó, ele teve a sua história mudada. Ele teve a sua história mudada. Eu te convido nessa noite a crer. Aonde você estiver agora, se coloque de pé, eu quero orar por você.
Aonde você estiver agora, coloque a mão na sua enfermidade, coloque a mão no seu coração. Aonde você estiver agora, Deus, Ele entra na sua causa para mudar o curso da tua história. Talvez você queira que Deus entre no seu casamento para fazer uma reviravolta. Talvez você queira que Deus entre nessa enfermidade para fazer uma reviravolta. Talvez você queira que Deus entre nesse trabalho para fazer uma reviravolta. Talvez você queira que Deus entre na vida do seu filho que está nas drogas, da sua filha que está perdida, dos seus netos que você não vê da forma que você queria ver. Eu não sei qual é a impossibilidade que está à sua frente, mas eu conheço Deus, que é o Deus que tem o braço de ferro, o punho de aço, o Deus que não perde batalha, o Deus que a palavra garante que Ele não dorme, não cochila, que enquanto você está dormindo, Ele está olhando, está sondando e está com os olhos dele sobre a sua vida. Se você pode crer, feche os seus olhos nessa noite. Eu quero estar orando por você. Logo após eu orar, a irmã Daiane vai estar louvando ao Senhor com mais um hino. E o pastor Rogaciano estará entrando logo após a irmã Daiane. Feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Santo, eterno Deus e Pai que estás no céu. Senhor, nessa noite, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, eu quero, Senhor, nessa noite, em o nome do Jesus Todo-Poderoso, em o nome daquele que pode, daquele que faz, daquele que é, eu quero te clamar agora, Pai, por essa pessoa, Senhor, a qual está sendo alcançada por esta live, a qual está sendo, Senhor, alcançada por esta palavra. Meu Deus, eu não sei como essa pessoa está nesse momento. Eu não sei, Senhor, como essa pessoa, Pai querido, está diante do Senhor com a sua fé. Quem sabe abalada, com a sua fé, Senhor, já, Senhor, quase se acabando. Mas nessa noite, em o nome do Jesus Todo-Poderoso, em o nome do Jesus que curou aquele menino, em o nome do Jesus que expulsou o demônio da vida daquele menino, em o nome do Jesus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, em o nome do Jesus que fez milagres em mim, eu quero agora determinar a cura em nome de Jesus. Eu quero agora, em o nome do Jesus Todo-Poderoso, repreender todo espírito maligno que tem atuado dentro da tua casa, dentro do teu lar. Esse espírito maligno que tem trago contenda, que tem trago discórdia, que tem trago confusão. Esse espírito maligno que tem tirado o seu sono, que tem tirado, feito com que as suas noites sejam noites inquietas, noites perturbadas. Eu ordeno agora em nome de Jesus, o Jesus que é Deus de perto e é Deus de longe, entra nessa casa agora. Passa, papai querido, com a tua vassoura de fogo. Vai neutralizando agora todo o poder das trevas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus que é poderoso. Em o nome de Jesus que tem todo o poder em suas mãos. Eu ordeno agora que todo mal caia por terra. Câncer cai por terra. AIDS cai por terra. Seja qual for a enfermidade agora. Coronavírus cai por terra em nome de Jesus. Esse irmão ou essa irmã que foi infectado, que está aí com seu coração abalado, com sua fé abalada, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja liberto. Há poder no nome de Jesus, em o nome de Jesus o Todo-Poderoso. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome